Verso 6, Lucas 24, verso 5 e verso 6. Enquanto você localiza, eu quero aproveitar e louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Bom é estar reunidos nesta noite, junto com a igreja, para poder exaltar, engrandecer ao nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Marcos Veiga. Obrigado, pastor, pelo convite. Foi em cima, e aí como o Osiel já estaria vindo, facilitou para eu vir junto. A alegria estar aqui. Obrigado, pastor. Que o Senhor, Deus, continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério, a liderança do coral Lemuel. Parabéns ao coral, conjunto de adolescentes, junto com toda a liderança, Gabriel, Edson, que Deus continue estendendo as mãos sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês. Parabéns. Como é bom estar num ambiente onde os hinos são cristocêntricos. O objetivo aqui é falar somente de Jesus, e eu creio que o nome dele vai ser glorificado. Aos adolescentes do Parque Osiel, obrigado, viu? Vocês são bênção de Deus. Já me ouve toda terça, praticamente. Ouve dia a dia, e ainda, quando ele sai para cooperar, a surpresa é o pastor deles que vai pregar. Não sei se é motivo de ficar feliz ou triste, mas Jesus é bom. E eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós. Amém? Amém. Assim está escrito. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Tomem os vossos assentos nessa noite. Prometo que eu serei fiel ao tempo que me foi proposto, pois entendo que os irmãos vieram aqui com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. Para quem me conhece, meus irmãos, sabe que não é do meu perfil pedir que você levante a mão para dar glória a Deus. Não faz parte de quando eu prego pedir que você aponte o dedo para o irmão que está ao seu lado até ele se manifestar, ou que você coloque as mãos nos ombros dele e sacode ele até ele dizer glória a Deus. Não. Eu não tenho esse perfil e sei que esta igreja é bíblica pelo pastor que vocês têm. Então eu não faço isso para forçar. Todavia eu entendo que nós precisamos de alguns motivos para dar glória a Deus. Em uma festividade como essa de adolescentes, eu sei que tem adolescentes, irmãos e irmãs que chegaram aqui, e durante os hinos, o culto foi acontecendo, você ainda não teve a oportunidade ou não aproveitou a oportunidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, em 2 ou 3 minutos, eu quero te dar 3 motivos, e se você se encaixar em algum desses motivos, você se manifeste conforme o Senhor falar ao seu coração. O primeiro motivo a qual eu te dou nesta noite é que a Bíblia vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Eu sei que os adolescentes gostam de Bíblia e nesse momento eles estão dizendo: mas pastor, eu sei disso e Deus conhece. Se ele está procurando verdadeiro é porque tem falso, pastor. Correto. E se tem falso, Deus sabe quem é os falsos. Verdade. Porque eu sei no Salmo 139, pastor, que Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então Deus sabe quem é verdadeiro e quem é falso. 10 para você. Todavia, Deus faz como professor da escola conosco. Aqueles que são da turma da bagunça sempre ocupam o fundo.
Os que gostam mais de prestar atenção na aula sentam na frente. Eu ocupava o fundo. E tinha algo que acontecia na sala de aula, e acontece até hoje, é que o professor sabe aonde você gosta de sentar, é o seu lugar marcado ali. Ele sabe quando você está presente na sala de aula, ele sabe quando você faz suas brincadeiras, conhece a sua voz, mas tem um momento que o professor ele para a aula para fazer a chamada. E quando ele faz a chamada, ele sabe que você está na sala, ele está te vendo, mas ele faz questão de falar assim: Gerson, só para me ver levantar a mão e dizer: estou presente, professor. Deus faz do mesmo jeito. Ele sabe que você veio nessa noite. Ele sabe o cantinho que você escolheu para sentar. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe a situação que você adentrou por essas portas, mas nessa noite Deus pega uma caderneta para fazer uma chamada dentro desta igreja, só para saber se tem adorador presente. Ele pergunta: tem adorador presente nesta casa? Tem. Está presente aqui, está presente aqui. Pastor, não gostei, não gostava de ir para a escola, então não quero fazer parte, não vou me manifestar nesse modelo que o Senhor deu. Então eu te dou o segundo modelo. A adoração causa terremotos. Pastor, depois eu vou falar com o pastor Marcos Veiga, nunca mais chamar o senhor, porque o senhor está pregando heresia. Eu estudei e sei que o que causa terremoto é quando duas placas tectônicas, elas embaixo dos lençóis freáticos, se chocam uma com a outra. Quando uma se choca com a outra, produz então a força maior na escala Richter e faz com que um terremoto aconteça. É isso para você? Só que os soldados que prenderam Paulo e Silas não sabiam disso. Eles inventaram de prender as duas placas tectônicas de Jeová. Prenderam Paulo e prenderam Silas, bateram em Paulo, bateram em Silas, colocaram Paulo e Silas no porão, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam a Deus, e de repente eu imagino que eles eram pentecostais, um toca no outro só para terminar a oração, e quando uma placa tocou na outra, produziu uma força maior lá em cima. Deus desceu no cárcere, um terremoto aconteceu naquele dia, e o que é mais lindo é que quando o terremoto de Deus desce, cadeias quebram, corrente cai, o nome do Senhor é glorificado e pecador se arrepende. Eu gosto de fazer essa pergunta, essa é que eu mais gosto. Eu sou uma placa tectônica. Tem mais algum aqui? Se tiver um terremoto, pode acontecer nesta noite. Glória a Deus. Pastor, não gostei também. Entra logo na mensagem que o senhor falou que era só 2 ou 3 minutos. Eu ainda tenho 30 segundos para dar a terceira opção. Salmo 150, verso 6. Todos que têm fôlego, todo ser que vive, todo ser que respira. Ah, pastor, não vou adorar que eu não gostava da escola. Fica quieto. Ah, pastor, não vou adorar que eu não quero ser prata tectônica. Fica quieto. Mas se está vivo, se tem fogo, se está respirando, se chegou aqui nesta noite, todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Do mestre com seus discípulos, é véspera de Páscoa em Jerusalém. As lideranças já combinaram, se organizaram um plano para matar o Cordeiro de Deus. Havia uma ação espiritual naquela noite, onde eles estavam tramando prender Jesus. Satanás aproveita a oportunidade e ele entra em um dos discípulos de Jesus, e esse é Judas. Judas já estava dando sinais que isso ia acontecer, e que em breve ele iria ceder à tentação, pois, de repente, quando Jesus está numa casa, é Judas que começa a colocar preço na adoração. Judas está demonstrando que ele vai ceder,
Pois enquanto o culto está acontecendo, Judas diz: para que tudo isso? Para que dar tanto? Para que ofertar tanto? Para que cantar tão alto? Para que pular tanto? Para que dar tanto lugar para Deus usar? Judas estava vendo uma mulher que era pecadora e ele começa a dizer: eu acho que é muito. 300 dinheiro poderia vender este perfume e dar aos pobres, seria maior. Todavia, Judas está 3 anos caminhando com Jesus e até agora Judas não ofereceu nada. Até agora Judas não entregou nada. Mas quando ele encontra alguém que derrama, quando ele encontra alguém que oferta, quando ele encontra alguém que entrega, ele começa a dizer: é exagero. Não precisa disso, mas Jesus está dentro da casa. E Jesus olha para a ajuda de Judas: até agora você não deu glória a Deus, até agora você não levantou a mão, até agora você não fez nada, mas olha ela, olha ele, olha como chegou. Até quando a hora que ela chegou, não cessa de derramar aos meus pés. Judas está dando preço na adoração, mas não oferece. Judas diz que é exagero, mas não faz nada, porque a preocupação de Judas, na verdade, é com a oferta, é com a bolsa, é com quanto que vai entrar. E ele está demonstrando que o coração dele está distante de Jesus. Tudo está caminhando para que o ministério terreno de Jesus venha se concluir com ele sendo morto na cruz. Mas vale lembrar que aonde Jesus passou, algo aconteceu. Marcas ficaram, vidas foram transformadas. Se nós pudéssemos entrevistar algumas pessoas que teve encontro com Jesus, eu imagino nós indo lá em Samaria e perguntando para aquela mulher como era a sua vida antes e depois de ter um encontro com Jesus. Aquela mulher ia dizer: era humilhada, ninguém me valorizava, tinha que viver escondida, deitei em 5 camas e todas me humilharam. Mas teve um dia, no sol quente, eu vim no tanque, encontrei a fonte, mudou a minha vida, tirou a minha vergonha, perdoou os meus pecados, me fez uma missionária, e a partir de hoje eu sou diferente. Se nós fôssemos diante do cenário daquela mulher adúltera de João 8 e perguntasse: e aí mulher, o que aconteceu? Ele ia dizer: naquele dia o grito de morte estava ecoando naquele lugar, mas de repente, quando eu pensei que eu ia ser morta, eu vi que ele estava lá. Ele estava lá. Quando eles estavam preparados para tirar as pedras, ele estava lá. Estava em silêncio, mas estava presente naquele dia. E o que é mais lindo, o que ele fez, mulher? Ele olhou para mim e disse: eu não te condeno. E se ele perdoa, quem é alguém que tem coragem de atirar pedra? E se ele não acusa, quem tem coragem de atirar pedra? No dia da morte, o dono da vida chegou decretando: vai mulher, e não peques mais, porque nem eu te condeno. Se nós pudéssemos entrevistar aquela mulher do fluxo de sangue e dizer para ela: e aí mulher, como era a sua vida? Ela diz: 12 anos, longe de tudo, de família, de comunhão. Mas teve um dia que eu decidi tocar nele. E depois que eu toquei nele, a minha vida mudou. Depois que eu toquei nele, eu pude chegar mais perto. A presença dele, na verdade, me atraiu para perto. Mas se nós fôssemos até o tanque de Betesda e perguntasse para aquele homem que cresceu, foi deixado ali: e você? Como foi a sua vida depois de encontrar Jesus? Ele ia dizer para nós: eu jamais vou esquecer do poder daquela voz. O tanque estava cheio, esperando o movimento, mas de repente uma voz ecoa dizendo: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquela voz mudou a minha vida, aquela voz mudou o meu estado. Jesus está na última semana e as últimas palavras dele estão sendo direcionadas aos seus
discípulos. Discípulos esses que foram bons alunos, aprendeu a orar, aprendeu a evangelizar, aprendeu a pregar. Não sabia nada, mas começou a andar com Jesus. Já ora bem, já prega bem. Está até tendo disputa, quem é maior, quem vai ser maior, quem prega mais. Mas na verdade não sabia nada. Foi só começar a andar com Jesus, deixou subir para o coração. Quem tem mais agenda, quem vai mais longe, quem foi nas melhores festas. Ei, ainda é discípulo, precisa aprender mais. E aí, os anos vai passando, durante 3 anos eles vão aprendendo com Jesus, o caráter vai mudando. Agora Jesus promove eles. Ele está pensando o seguinte: pastor, depois de aluno vou me tornar mestre. Aí Jesus diz: não, no reino é diferente, eu rebaixo. Depois de aluno vai se tornar servo, e servo é doulos, escravo. Agora vocês têm dono, agora vocês têm marca, agora vocês já não mandam mais na vida de vocês. Agora vocês precisam saber que vocês têm alguém que é responsável pela sua vida. Eles já não fazem mais o que eles querem, eles já não podem ir aonde eles pensam que pode ir sozinho, porque Jesus pagou um preço pela vida deles, e não foi um preço qualquer. Jesus derramou sangue, comprou eles, e eles agora têm uma marca dizendo: eu pertenço a Jesus. Todavia, eles ainda têm mais para crescer no ministério com Jesus. Eram alunos, se torna servos, mas começa a ter oportunidade dentro da casa, começa a pregar, começa a evangelizar, começa a liderar. Aí Jesus diz: vem para perto, eu preparei a mesa, e agora vocês não vai ser mais servos, vai ser o quê? Vai ser os meus amigos. Coisa boa. Agora vocês vão me conhecer de verdade, agora vocês vão saber verdadeiramente quem eu sou. Assentado na mesa, os amigos vão conhecer Jesus. Lucas 22, verso 19, na mesa, eles agora são amigos, porque Jesus levou eles para um cenáculo, e naquela noite, João vai registrar que vai ter algumas revelações na mesa, e crente gosta de revelações. Todavia, mal imagina eles que Jesus vai tratar com eles na última noite, assentados na mesa. Jesus olha para cada um deles e diz: eu vos amei. Eu amei todos vocês, independente de quem vocês eram, independente do que vocês fizeram, independente do que aconteceu na caminhada. Jesus está dizendo para os que estão assentados na mesa: eu continuo amando vocês, eu amei vocês. Na mesa eles ficam alegres por saber: Jesus nos amou. Eu fui buscar vocês aonde ninguém iria, eu alcancei vocês aonde ninguém daria nada. Eu amo vocês. O que é mais lindo é que Jesus está demonstrando que o amor dele não muda, porque ele foi buscar na Viela 19, alguns eles foram lá no Osiel, na Viela 81, mas a graça de Deus não tem lugar que ela não alcança, não tem beco que ela não vai, não tem casa que ela não entra. A graça dele nos alcança. Eu vos amei, o meu amor não mudou. E o que é mais lindo é que mesmo Jesus amando, na mesa ele também diz: um de vós vai me trair. O clima fica pesado. Ele fala que nos ama, mas tem alguém que é amado e é traidor. Estão comendo na mesa, naquela noite de traição. Jesus pega o pão e dá graça. O texto nos ensina algo. Pode ter traidores no ambiente e na mesa, mas quem vem para dar graça não se preocupa com isso. Jesus está dando graça sabendo que o traidor está presente. Pode ter traidores, mas Jesus diz: eu não vou cessar de dar graça. Pode ter quem nos vende na mesa, mas nós não podemos deixar de entregar o que nós trouxemos para Jesus. Jesus está dando graça, sabendo que daqui a pouco ele vai enfrentar a cruz. Daqui a pouco ele vai ser abandonado
pelos seus amigos. Jesus está dando graça sabendo que os pregos serão cravados nas suas mãos, que há traidores que vão negar ele. Jesus está dando graça, demonstrando que o culto dele não é na horizontal, que o culto dele é na vertical. O culto de quem tem propósito pode ter cruz. O culto de quem tem propósito pode ter calúnia. O culto de quem tem propósito pode ter perseguição. O culto de quem tem propósito pode ter afronta, mas ele continua sendo para Deus na vertical. Independente se calunia, é para Deus. Independente se vai ter cruz, é para Deus. Independente se vai ter perseguição, o culto a Deus continua. Mas Deus vai registrar que no final da cerimônia da ceia, Jesus decide cantar o hino. Alguns comentários dizem que ele cantou o Salmo 118 ou 103. Jesus está entoando o hino com amargura, com tristeza. O hino naquela noite, eu estava pensando, não deveria ser entoado por Jesus, mas na verdade deveria ser cantado pelos seus discípulos, pois eles estavam tendo o privilégio de estar perto de Jesus na mesa. Pedro poderia pedir a oportunidade e falar para Jesus: Senhor, hoje o Senhor não canta, hoje quem vai cantar sou eu. Eu sei que o Senhor está sentindo a agonia da cruz. Eu sei que o Senhor sabe que tem traidores, e mesmo assim o Senhor está cantando. Pedro poderia ter assumido a responsabilidade e dizer: eu vou cantar o hino que nós cantamos, mesmo que não conseguimos cumprir nele. Pedro poderia dizer: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Por quê, Pedro? Foi você que disse para ele: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Foi você que disse para ele: Pedro, todos vão te negar, mas eu não. Mas na ceia, Pedro prefere deixar Jesus cantar do que assumir o compromisso dele mesmo, dizer: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Assume a responsabilidade, Pedro. Pedro não assume a responsabilidade. Jesus, ele vai entrar no Getsemane. Aquela madrugada, a oliveira vai ser prensada. Os seus discípulos estão junto com ele, lutando para permanecer acordados, mas estão vencidos pelo sono. A agonia da cruz fez com que o nosso Senhor Jesus viesse suar sangue. Os amigos estão todos dormindo. E aí tem algo interessante, que no mesmo ambiente que tem alguém suando sangue, sangrando, tem pessoas que estão dormindo. Jesus estava precisando de um ombro amigo, Jesus estava precisando de um apoio, mas os seus amigos estavam dormindo. Ele sabe que a hora estava chegando e já se aproxima, porque Judas vem, e quando Judas chega, ele dá um beijo. A oportunidade de Judas era aquela, porque Jesus olha dentro dos olhos dele e faz uma pergunta: amigo, a que vieste? Judas não se arrepende. O Cordeiro de Deus é preso. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, vai passar por um julgamento agora. 70 homens que compõem o sinédrio vai julgar o nosso Senhor. A noite inteira ele vai ser julgado, acusado, apontado. Todavia, o meu Jesus, o seu Jesus,
permanecia inocente. Pilatos envia ele para Herodes. Herodes quer que ele profetiza, diz algo, porque é um dos seus admiradores. Só que quem corta a cabeça de profeta não merece ouvir voz de Deus. Jesus não diz nada, devolve para Pilatos. Eles fazem uma amizade, traz paz entre o relacionamento, porque Jesus é assim. Jesus traz espada, mas ele também traz comunhão. O que é mais interessante é que agora Jesus vai ser julgado e também condenado por aqueles homens. Nenhum deles eram dignos de apontar Jesus como culpados. A multidão está alvoroçada. Pilatos decide lavar suas mãos e um grito é dado que toma conta de todo o ambiente: crucifica, crucifica, crucifica. Vai soltar quem? Solta o Barrabás e crucifica Jesus. João capítulo 19. Preparam-se uma coroa de espinhos para ele, colocam uma veste para humilhar ele. Os soldados colocam essa coroa na cabeça de Jesus. Era uma mensagem, porque um rei, quando perdia a guerra, ele colocava a sua coroa na cabeça do vencedor. João 14, verso 30. Satanás, ele é o príncipe deste mundo após o pecado. Gênesis capítulo 3, verso 8. A terra começa a produzir abrolhos e espinhos. Então ele faz uma coroa de espinho. É o que ele tem para dar. Está profetizando: o vencedor está aqui. Ele está entregando a coroa dele e colocando na cabeça de Jesus. Ele já estava entendendo que ele seria derrotado, mas Jesus ainda precisava pregar uma mensagem naquele dia. O púlpito não vai ser como esse. O púlpito vai ser o terrível Gólgota, o Monte Caveira. O pregador, Jesus, vai caminhar em direção ao púlpito. E enquanto ele caminha, quem sabe Isaías 53 se cumpre. Quem deu crédito à sua pregação? Jesus vai caminhando e as profecias bíblicas vão se cumprindo, pois a quem se manifestou o braço do Senhor foi crescendo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura, pois os soldados bateram tanto em Jesus que deixaram marcas nas suas costas. Não tinha beleza quando olhávamos nós para ele, para que o desejássemos. Ele foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. E como um homem a quem nós escondemos os nossos rostos, ele foi desprezado. E não demos a ele importância alguma, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha ele subindo ao Gólgota para entregar a mensagem. E levou sobre si as nossas dores. É ele que está dizendo: eu não vou desistir do Lemuel, eu não vou desistir do Osiel 1, eu não vou desistir do Esmeraldina, eu não vou desistir dos meus obreiros, eu não vou desistir do São Martins, eu não vou desistir do Princesa do Oeste, eu não vou desistir da minha igreja. Ele continua dizendo: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada uma desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, ele foi afligido, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha a quem dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
é Jesus subindo, dizendo: eu vou cumprir o propósito, eu vou cumprir o propósito, eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não vou parar, eu vou continuar. Eles carregam eles, empurram eles. Jesus cai, mas ele diz: eu levanto, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. E quando eu chegar, vai ter perdão para os adolescentes, vai ter perdão para os jovens, vai ter perdão para os obreiros, vai ter perdão para as irmãs, vai ter perdão para a minha igreja. No alto da cruz, levanta o nosso Cristo. Seu corpo todo dilacerado, com a coroa de espinho, prego nas suas mãos, prego nos seus pés. Aquele que no monte da transfiguração teve Moisés e Elias ao seu lado, agora ele está no meio de dois ladrões. Ladrões esses que representam a nossa vida. Um dos ladrões começa a olhar para Jesus, e eu imagino que ele ouve a oração que Jesus está fazendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O ladrão percebe que naquelas palavras tem graça. O ladrão percebe que aquele homem que está na cruz do meio é diferente. De repente o ladrão vira o rosto para o lado e percebe que tem algo escrito acima dele: Rei dos Judeus. Eu imagino aquele ladrão dando um sorriso, dizendo: se ele é rei, ele tem reino. Se ele tem reino, ele dá ordem. Se ele dá ordem, ele tem súditos. Se ele tem súditos, ele tem perdão. Se ele tem perdão, é a minha oportunidade. Ó Senhor, ó Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para o ladrão, eu imagino e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aos pés da cruz muitos sumiram, mas tem alguns que estão dizendo: ele chama por Elias, ele está no alto do púlpito chamado Gólgota. E agora ele vai pregar a mensagem mais poderosa de toda a Bíblia. João 19, versículo 30. Está consumado. No alto do monte ele diz: Tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que era quase meio-dia, e quando ele pregou essa mensagem, o sol reconheceu ele. Os céus reconheceram ele, Santana. A terra reconheceu ele. Os principados e potestades ficaram preocupados, porque a mensagem dele saiu ecoando, alcançando até mesmo a sepultura daqueles que haviam morrido. Deus também reconheceu, mas faltava o véu do templo quando ele se entrega. A Bíblia diz que o véu do templo reconhece que é ele e se rasga de alto a baixo, abrindo caminho
para nós entrarmos na presença de Deus. Mas sabe o que é mais lindo? O centurião estava passando e de repente ele diz: verdadeamente, verdadeiramente é ele. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. No brado que Jesus deu, céus, terra, mortos, o véu do templo, ladrão, centurião, reconhece ele. O mestre se entregou. 1 Coríntios 15, verso 3, está escrito que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aquela sexta-feira, ela vai encerrar com um sentimento de tristeza. Perdemos o pastor presidente da igreja. E agora o que vai ser de nós? Quando vai chegando a tarde, uns discípulos que serviam ele escondido pedem o corpo para levar para a sepultura. José de Arimateia. Acabou tudo. Cristo morreu. 1 Coríntios 15, 14 diz: se permanecer assim, a nossa pregação seria inútil. Não está na Bíblia, mas a morte vem reinando, e a morte agora está se achando, porque a morte venceu Adão, a morte venceu Noé, a morte venceu Abraão, a morte venceu os patriarcas, a morte venceu Moisés, a morte venceu Elias, a morte venceu Eliseu, Davi, os profetas, a morte venceu homens que andaram com Jesus, e agora a morte está dizendo: venci o maior deles. Ele está na sepultura. O sábado é de silêncio total. Não está na Bíblia, mas a morte foi fazer uma análise em Jesus, só para conferir, porque ela ficou sabendo que Jesus não gosta de morto e também não gosta de velório, e ela está desconfiada que esse velório é falso, porque nem a sepultura ele tem. Eu imagino, não está na Bíblia, a morte vai examinar Jesus. Para ela matar ele tem que ter pecados, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a morte percebe: nos seus lábios não há engano. Ele não tem lepra, não tem pecado, e tocou em leproso. Sentou com pecadores e não se contaminou. Os seus pés são formosos. A morte começa a observar e ver: ele ainda está quente. É porque acabou de sair da cruz. Vou esperar até o sábado. Sábado a morte passa novamente. Ele ainda está quente. Imagina a preocupação da morte. Ninguém me deu tanto trabalho igual esse. Eu espero que amanhã, quando eu passar de novo aqui, eu tenha uma notícia diferente, que ele esteja gelado. A Bíblia vai dizer que no domingo, pela madrugada, as irmãs do círculo da oração, uma
mandaram mensagem uma para as outras dizendo: vamos no culto matutino. Eu preparei aqui uma mirra para derramar. Eu peguei aqui um aloés. Eu peguei aqui uma cássia. Eu preparei um unguento e elas vêm junto. Marcos vai relatar que no caminho elas vêm conversando com a adoração na mão, dizendo: a gente está indo para o culto, mas quem vai remover a pedra? Elas estão preocupadas com a pedra. Mateus já registra que um terremoto aconteceu enquanto elas vinham caminhando para o culto. Eu imagino ela dizendo: parece que hoje está diferente, né? O sol amanheceu mais radiante. Você está sentindo que hoje está diferente? Você está percebendo que hoje está diferente? Aí eu vou correr para entregar minha adoração. Aí vem Lucas, e Lucas diz que quando elas chegaram com as suas especiarias, a pedra já estava removida. Elas correm, vai na porta da sepultura, olha para baixo e diz: aqui não tem nada, aqui não tem nada. De repente, os dois evangelistas relatam que aparecem dois anjos de branco e diz: mulheres, porque está buscando um vivente dentre os mortos. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Adora o nome dele. Jesus está vivo, exalta o nome dele. A morte passou no terceiro dia, mas quando a morte passou, o meu Jesus havia ressuscitado. Eu corro para terminar. Os soldados assustados, eles fogem para divulgar que o corpo de Jesus foi roubado. As mulheres estão ansiosas: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Enquanto estão divulgando que o corpo foi roubado, Marcos 16, verso 7 diz que ele está com roupa de jardineiro no jardim, e Maria está dizendo: aonde colocaram o meu Senhor? De repente a voz ecoa: Maria, Rabone, és tu, sou eu estou vivo, eu estou vivo. Ressuscitou, se apresenta. Aquele que está vivo se apresenta. Estava cego e saiu de Jerusalém, mas hoje aquele que está vivo se apresenta. Estava cego e foi embora, mas hoje ele se apresenta. Hoje ele se apresenta. E ele começa a falar. Estava cego e com o coração gelado, mas ele começa a falar. Estava cego e com o coração frio, ele começou a falar.
Deus está falando contigo. Hoje eu acendo novamente. Hoje eu incendeio o seu coração novamente. Hoje eu vim aqui para abrir os teus olhos novamente. Eu ressuscitei, estou vivo e vim aqui colocar brasa neste altar novamente. Hoje eu vim aqui para batizar. Hoje eu vim aqui para renovar. Hoje eu vim aqui para curar. Recebe, recebe cura, recebe renovo, recebe graça, recebe poder de Deus. Renova Jesus. Ele ressuscitou. Ele passeia no meio da igreja. Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua aflição. Ele conhece a tua luta. Mas esta noite o dono da igreja está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Ele te renova. Ele te renova. Ele te renova. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Ele vai para quem estava no meio do caminho incendiar o coração deles e abrir os olhos. Mas tem uns que estão trancados. Tem uns que estão com as portas fechadas. Ei, não adianta fechar a porta. Dizer que não vai fazer mais nada. Trancou as portas. Estão com medo. Mas de repente, portas e janela fechada, ele se apresenta. Paz seja convosco. Eu estou vivo. Olha as minhas mãos. Olha aqui, Tomé. Eu estou vivo. Eu continuo vivo. 1 Coríntios 15, verso 4. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Um hino é entoado. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A morte perdeu, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus. Pastor, se o pastor da igreja, Jesus, está vivo, qual vai ser a mensagem que nós vamos pregar? Que ele está vivo. Porque tem muita gente com medo da morte. Aí Pedro vai pregar a mensagem depois que o Espírito Santo desce. Atos capítulo 2, verso 24, ele diz: ele ressuscitou, quebrando as algemas da morte. Solta as ânsias da morte, porque não pode deter o meu Jesus. Atos capítulo 3, verso 15.
mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Qual é a mensagem que a igreja prega? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Crucificaram ele se entregou, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Para terminar, ele já apareceu para todo mundo, mas ele queria deixar algo registrado. E para isso ele vai encontrar com João. Depois de quase 50 anos, ele vai na ilha de Patmos. E de repente, quando João pensa que é o fim, Apocalipse capítulo 1, verso 17, ele se apresenta. João cai. E quando João cai, olha o que ele diz: João, eu sou Alfa, eu sou o Ômega, sou o princípio, sou o fim. Fui morto, revivi e estou vivo para todo sempre. João sabe a morte. Tenho nas minhas mãos. Sempre tive, João, nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quando ele está indo embora, Atos capítulo 1, verso 10, diz que os 500 crentes estão reunidos no monte e ele começa a subir. E eles estão dizendo: não vai, não nos deixe só. Ele está indo embora, mas dois anjos dizem: ei, por que estás preocupado? O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Ele está subindo porque ele venceu a morte. Salmos 24, versos 6 e 7, ele vai entrar no céu e o grito é dado: levantai a porta das vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai a porta, ó entradas eternas, porque entrarás o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que é uma prova que ele está vivo. Quando Estevão está tomando pedradas, diz o texto em Atos capítulo 7 que Estevão olha para o céu e vê os céus abertos. Estevão, ele está vivo, está vivinho, porque eu estou vendo os céus abertos e o meu Jesus à direita de Deus, ele permanece vivo. Eu termino. Ele venceu. Ele ressuscitou. Não existe nada que é capaz de parar o meu Cristo Jesus. Mas sabe o que falta? É que a promessa dele vai se cumprir. Ele prometeu que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele prometeu que iria enviar o Consolador, ele enviou, e ele está aqui. Mas ele prometeu que ele iria voltar para levar a sua igreja. O Cristo que vai buscar a igreja não é um Cristo morto. O Cristo que vai buscar a igreja é um Cristo vivo. Em breve nós iremos subir e encontrar com o Senhor nos ares. Com permissão do pastor, se coloque de pé.